Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos, à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. E depois, Cristina, vou te pedir o favor, Cristina, de fechar a porta ali atrás, ok? Então, a nossa expositora da tarde e noite já se encontra aqui, é a nossa irmã espírita Daniela Boleta Seranto, que está vinculada à CEPAL e à URI 10ª Região, que abordará temas importantíssimos para nós, como já estamos vendo no seu primeiro slide, prevenção da ansiedade pela educação espírita no lar. Então, assuntos muito importantes para nós. A mensagem de hoje vem do livro Visão Espírita da Educação, de Marcos Alberto de Maio. Então, nós estivemos em Curitiba e adquirimos esse livro que achamos muito importante para hoje. Opa. Se a criança não compreende da mesma maneira que o adulto o ensino que se pratica na família e na escola, deve ser modificado, pois é um ensino preso a achismos e a academicismos, distante da realidade de vida da criança e ainda recheado de fantasia. Estes são os motivos de vermos gerações que se sucederam carregando o estigma do medo, do preconceito, do egoísmo, dos falsos valores, do materialismo. Complementando o assunto, encontramos na questão 974A. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Através das produções cinematográficas, televisivas, games, histórias em quadrinhos, literatura ficcional, mantemos um ensino completamente fora do bom senso, da lógica, misturando fantasias com criações bizarras, criando mundos imaginários sem conotação com a realidade, fazendo com que os heróis usem as mesmas armas dos bandidos, como se a paz pudesse ser conquistada através do uso da violência. E também, nas escolas e na família, ensinamos catedraticamente sem o exercício do diálogo, do trabalho construtivo, teimando em utilizar exercícios prontos, fórmulas fechadas e discursos repetitivos. Com o domínio de si mesmo, a criança, agora adolescente ou jovem, tenderá a rejeitar, talvez carregando frustrações desse ensino equivocado. O ensino deve transmitir a verdade da alma imortal, as razões da fé em Deus, trabalhar os valores morais, incentivar a conquista de virtudes. Deve voltar-se à formação do homem de bem com o homem no mundo, discutindo sua vida social, a questão das relações, a finalidade da existência. Deve trabalhar a sensibilização dos sentimentos, encorajar o educando à autoeducação e, finalmente, ensinar as ciências e a cultura de forma prática para utilização no dia a dia. E qual é o resultado desse ensino? A resposta está na questão 1019 do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons
superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Este é o resultado do ensino espírita, da educação formulada segundo a filosofia espírita. A proposta de uma pedagogia integral, considerando o educando um espírito reencarnado, trabalhando suas potencialidades intelectuais e emocionais. Caracteriza a educação espírita, o que está toda em O Livro dos Espíritos, obra fundamental, base do Espiritismo. O homem de bem construirá o reino de Deus na terra, ou seja, viverá dentro dos princípios do amor e da justiça, considerando para todos direitos e deveres iguais. Para isso há que progredir moralmente e esforçar-se para praticar o bem. Que melhor pedagogia do que esta do progresso moral? É o Livro dos Espíritos, uma verdadeira obra educacional. Se podemos fazer um pedido à paz, a evangelizadores, a professores, dizemos: estudem, estudem o Livro dos Espíritos. Nessa belíssima mensagem, pedimos a todos que entremos em prece. Pai querido, Jesus, nosso Mestre, benfeitores, estamos aqui reunidos no espaço físico que é a CEPAL, buscando ensinamentos para o nosso crescimento ético-moral, moldando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações para o bem, fazendo escolhas ainda melhores. Abençoa, Senhor, cada um de nós, a expositora, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes, e que possamos sair ainda melhores, fortalecidos e amparados pela espiritualidade maior. Que assim seja. Então vamos receber a expositora com votos de muita paz. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós e que nós consigamos passar a mensagem para vocês. Bem, então hoje nós nos propusemos a falar a respeito da prevenção da ansiedade pela educação do lar. Tá? O tema é muito amplo, então na verdade nós vamos dar uma pequena pincelada a respeito, certo? E a pergunta é: alguém aqui é ansioso? Alguém aqui já ficou ansioso alguma vez na vida? Certo? O quanto essa ansiedade pode nos atrapalhar, pode influenciar na nossa vida. Então, para nós seguirmos, nós vamos começar, tá? Mais ou menos numa sequência. Primeiro, se eu vou falar de ansiedade, eu preciso saber o que é ansiedade. Tá? Como ela é definida. Que tem pessoas que confundem muito ansiedade e medo. Certo? Nós vamos falar um pouco do quanto as pessoas estão ansiosas, como no mundo está dividido. Tá? O que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade patológica. E como se dá a formação da ansiedade. Qual que é a psicogênese, bem como as consequências e o papel dos pais em ensinar a controlar a ansiedade. O que me fez pensar nesse tema? Eu trabalho com, digamos assim, adolescentes,
certo? Porque a gente considera aí 16, 17 anos, né? E eles são extremamente ansiosos. Isso influencia negativamente no seu resultado. E eu vejo crianças ansiosas, certo? E eu vejo adultos ansiosos. E muitas vezes me enquadro neles, tá? Até que ponto nós conseguiríamos, né, seguindo os preceitos, os conceitos da doutrina, controlar essa ansiedade, tá? E até que ponto isso influi no nosso percurso aqui? Bem, então para nós falarmos a respeito de um tema, nós primeiro precisamos defini-lo, certo? O dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, ele diz o seguinte, que a ansiedade, ele começa, comoção aflitiva do espírito. Achei interessante quando ele usou esse termo, né? Que receia que uma coisa suceda ou não. Nós temos medo daquilo que pode acontecer, nós temos medo daquilo que não pode acontecer, certo? E muitas vezes existe uma diferença entre medo e ansiedade. Medo é algo concreto. Eu tenho medo de um animal. Eu sei do que eu tenho medo. A ansiedade não. Muitas vezes você não sabe do que está ansioso, certo? E essa comoção aflitiva traz sofrimento de quem espera o que é certo vir, e impaciência. Quantas vezes nós ficamos impacientes esperando alguma coisa? E a ansiedade, dentre os males contemporâneos, ela é considerada, tá, um dos maiores. E está presente na vida de praticamente todos nós. Por isso que depois eu vou distinguir o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica. E não difere também com relação às faixas etárias, né? Como eu falei, tem bebês ansiosos, tem idosos ansiosos. A partir do momento que vivemos em áreas urbanas, e não só urbanas, isso aqui é o que o autor fala, né? Em todas as áreas, com as exigências de desempenho, prioridades, competitividade, sobrevivência, estamos fadados a viver períodos de grande ansiedade. Por exemplo, né, você vai fazer um concurso, você fica ansioso. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica ansioso, certo? Então, praticamente todos os fatores acabam nos tornando ansiosos, que geralmente se manifesta a partir da necessidade de adaptação e enfrentamento a determinadas situações, e varia de acordo com cada indivíduo. Não é interessante? Na mesma família, você fala assim, poxa vida, fulano é tão calmo, fulano enfrenta tão bem uma situação, enquanto o outro não a enfrenta de maneira tão positiva. Então, a ansiedade varia de indivíduo para indivíduo? Sim. Somos seres multimilenares, somos seres que já vivemos outras vidas e trazemos de lá também resquícios com relação a esse sentimento. Ela se traduz basicamente em sentimentos de medo, constrangimento, nervosismo, tensão e dúvidas quanto à capacidade de lidar com a situação. Será que eu sou capaz? E muitas vezes a gente se acha incapaz, né? Eu me acho incapaz de lidar com tal situação. Então eu me sinto mais ansiosa. Eu me sinto mais amedrontada. Esses sentimentos são pautados segundo a autoestima, expectativa, segurança, características perfeccionistas ou, no mínimo, autoimposição de um elevado nível de resposta. Alguém aqui se cobra? Muito. Eu acredito que a grande maioria de nós nos cobramos. Isso gera ansiedade. Pode afetar o autocontrole, prejudicando a expressão verbal. A boca seca? A minha está seca agora. Certo?
como alterações na voz, perda do foco, do entendimento, do que está sendo comunicado, aturdimento mental e dificuldades em apreender informações. O tema não é controle da ansiedade pela educação do lar. E muitas vezes a gente pensa assim, isso influencia no desempenho desde a criança até o adulto? E causa algumas reações físicas, né? Nós podemos sentir isso. Não temos como dissociar o tema das alterações físicas. Então, você está nervoso, você está ansioso, você vai ter o quê? Sudorese, sua muito. Taquicardia. Imagina durante a madrugada o telefone tocar. Muitas vezes a gente pensa em algo bom. Já aconteceu com algum de vocês? Não, a gente pensa em algo ruim, mesmo que seja bom. Nós temos uma tendência, né? E aquilo o coração dispara, certo? Um nó na garganta, o trato gastrointestinal se altera, o ritmo respiratório, então tudo vai repercutir no nosso organismo. Podemos ficar doentes com isso? Né? Quantos de nós aqui já não sentimos dores tensionais, musculares, por conta da ansiedade, por conta da tensão? E ela se estabelece misturada com o que pensamos sobre a nossa capacidade de enfrentar problemas. Será que somos capazes, como eu disse agora há pouco, de enfrentar tal situação? Se nós traçamos lá na vida espiritual um plano, nós somos capazes. Mas quantas vezes nós colocamos em prova isso? E com o que supomos conhecer das nossas potencialidades. Se achamos que não temos um bom nível de resposta, a ansiedade vai se estabelecer com mais potência. Então, se nós estamos mais preparados, nós vamos ter um menor nível de ansiedade. E vice-versa. Que é um exemplo clássico, né? Morte. Quantos de nós estamos preparados para o dia do desencarne? Ou alguém acha que não vamos fazê-lo? Certo? Quantos de nós ficamos ansiosos com isso? Com relação a nós mesmos, com relação aos nossos entes queridos. E é interessante que parece que alguns enfrentam tão bem essa situação. São diferentes. A ansiedade vai se estabelecer com mais potência quando não temos esse bom nível de resposta. E isso vai levar ao comprometimento do sistema, tá? Causando mais ansiedade. Isso vai fazer com que ela vá aumentando. Se nós não conseguirmos controlá-la desde o início, ela vai tender a aumentar. E em alguns casos leva a uma patologia, leva a uma doença. Então muitas pessoas que são ansiosas na infância vão desenvolver quadros de depressão, né, de fobia lá na idade adulta. Poxa vida, Daniela, eu vim aqui para escutar uma palestra espírita, né? E até agora você está falando só a respeito do físico, do psicológico. Não tem como nós dissociarmos isso. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos esse fator emocional, isso vai repercutir no nosso organismo. E existe uma diferença aí entre o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade patológica. A ansiedade normal é necessária. Sem ela nós não sobreviveríamos. Imagine que você esteja atravessando uma rua e de repente vem um carro em alta velocidade. Você para no meio da rua e fica, para onde eu vou? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Certo? Você não para, você simplesmente sai. E depois que o carro passou, muito provavelmente seu coração dispara, os seus músculos se contraem e isso te manteve vivo. Certo? Só que se ela progredir por muito tempo, aí sim ela se torna uma ansiedade patológica. E nós precisamos identificar esses casos. Então, por exemplo, num caso de gestação, dá um certo nível de ansiedade? Opa, eu devo estar falando de mim mesmo, né?
Eu não sei, muitas pessoas perguntam, você está muito ansiosa? Eu estou confiante, certo? Mas cria um certo nível de ansiedade? Cria, tá? As reações físicas não são reações de longa duração na ansiedade normal. Você vai ficar ansioso, mas passa, tá? E apesar do desconforto, o comprometimento parcial do controle, a intensidade é moderada, ou seja, você vai ter aquela sensação, o coração dispara e depois volta. Na forma normal da ansiedade, toda a gama de sensações nos obriga a ficar em alerta para enfrentar situações. Então, você vai dispor o seu organismo a fornecer mais energia para que você possa sair dessa situação ruim. E muitas vezes provoca um certo crescimento na nossa capacidade de adaptação. Se nós não tivermos problemas, se nós não enfrentarmos dificuldades, nós vamos conseguir crescer? Não, nós não vamos. Por quê? Porque nós aprendemos mais com os problemas. E geralmente eles trazem um certo nível de ansiedade. Podemos adquirir mais autoconhecimento sobre as nossas capacidades e aquelas situações que nos traziam desconforto, muitas vezes são superadas. Imagine, né, um recém-motorista habilitado quando ele sai na rodovia. A primeira vez aquilo é atormentador. Depois, com o tempo, a situação vai passando. Nós vamos nos adaptando àquela nova condição. Por quê? Porque toda a dificuldade traz uma série de reações que nos fazem melhorar. Porém, quando a ansiedade é patológica, há uma resposta de maior intensidade e maior duração. Então, o que acontece? Mesmo numa situação em que, digamos, seria calmo, a pessoa muito ansiosa, patologicamente ansiosa, ela vai sempre sofrer. É como se um alarme interno soasse todos os dias, obrigando o nosso corpo a permanecer num estado de alerta contra o perigo que pode acontecer. Tá? E todas aquelas alterações que eu falei antes, né, o coração disparar, as mãos suarem, os músculos contraírem, vão acontecer de uma forma muito mais exacerbada, muito aumentada. Não haverá mais condição para adaptação. Então, o que antes era uma ansiedade, digamos assim, boa, que nos faz adaptar-nos à situação, aqui não mais acontecerá, certo? E nós vamos tender a doença. Com isso vai surgindo a fadiga, tá? Quantas pessoas se sentem fadigadas? Quantas pessoas têm insônia, inquietação, dificuldade de concentração, certo? Até que ponto a ansiedade diminui o nosso rendimento, seja o rendimento escolar, seja o rendimento no trabalho, ou até mesmo na família. Por quê? Até que ponto nós vamos dar atenção suficiente para a nossa família se nós estivermos preocupados, ansiosos com outros problemas, certo? E poderá haver uma necessidade de controlar situações na tentativa de antever acontecimentos. Então, a pessoa muito ansiosa, ela tenta controlar tudo. Para quê? Para que não aconteça aquilo que ela prevê que pode acontecer, certo? Então, a ansiedade é um mal que nos aflige a todos, porém em graus diferentes. E eu gosto muito do Pequeno Príncipe, tá? Eu acho que a primeira vez que eu li, quando eu tinha 7, 8 anos, eu não entendi a mensagem dele, né? E agora, lendo de novo, algumas outras vezes, ele coloca nesta frase aqui, os dois tipos de ansiedade, certo? Então, ele diz o seguinte: no dia seguinte, o príncipe voltou. A raposa falou: teria sido melhor se voltasse à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Por quê? Porque ela vai esperando. É aquela ansiedade
boa, normal, né? Ah, vem um familiar, você não fica esperando, certo? Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Você está próximo de mim. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. E se não vier às 4, vier às 5, mais agitado ainda ficará. Então, essa única parte do texto refere tudo o que eu falei sobre ansiedade normal e ansiedade patológica. Alguém já se sentiu assim em alguma situação? Alguém já se colocou no lugar? Bem, então nós vamos falar sobre ansiedade, com relação à doutrina espírita. E a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos foi o seguinte, a 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, e quantas vezes nós estamos ansiosos sem saber por quê? Por um lado bom ou por um lado ruim? Devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Eu mostrei a parte física, tá? E os espíritos dizem, é quase sempre o efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivestes durante o sono. Nós temos, sim, contato com o mundo espiritual, e quantas vezes nós dormimos bem e acordamos aflitos? Ou vice-versa, dormimos aflitos e acordamos bem. Então, existe uma certa influência? Existe, com certeza. Lá no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles diz o seguinte: são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Comentamos. Além das conjunturas ancestrais, como eu falei, somos espíritos e estamos aqui também vivendo uma parte daquilo que vivemos no passado. Defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas, quantas vezes o bebê nasce e você percebe que é um bebê ansioso, enquanto que o outro nasceu irmão, gêmeos, univitelinos, enquanto o outro está tudo certo. A criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade, no medo inato do desconhecido e do não familiar. É tão comum nós vermos crianças agarradas à perna dos pais, das mães, por medo, certo? Aquilo pode ser desta vida? Pode ser de vidas anteriores? Sim. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é oferecer-lhe conforto e segurança. Nós temos que ter 2 tipos de medo quando a criança também é muito... vamos com qualquer um, vamos com um desconhecido. Especialmente junto à mãe, com a qual ela vai interagir de forma prazerosa. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade. Somos seres sociais. Temos que viver em sociedade? Querendo ou não, temos. E temos que nos relacionar. E demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe amplo sorriso, apresentando-se calmo e confiante. Quando, porém, isso não ocorre, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis. Por quê? Porque ela não consegue se adaptar. Então, tem pessoas que mudam de um lugar para outro e têm que retornar. Por quê? Porque não conseguem se adaptar. Uma analogia aí, nós podemos vir do mundo espiritual e não conseguimos nos adaptar aqui.
em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam condição de ansiedade livre flutuante. O paciente apresenta medo exagerado e, porque não sabe de que, fica ainda mais com medo. E aí, mais ansiedade, mais medo. Isso vira um ciclo vicioso. Tá? Tem pessoas que temem algo de tal forma que bloqueia totalmente. Hoje existem autoescolas para habilitados, já viram isso? Certo? Porque a pessoa, mesmo habilitada, ela é incapaz de dirigir. O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe, ainda fica mais ansioso, como eu disse. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Então, se a criança ela passou a fase da infância, ainda nutrindo esses medos e não conseguiu dominá-los, ele vai ser aquele adulto criança. Por quê? Porque ele não conseguiu superar, ele não conseguiu se adaptar. E uma das funções da ansiedade é fazer com que nós nos adaptemos. E ela continua. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, tá? E quantas vezes nós punimos, talvez não fisicamente, mas verbalmente? Porque quantas palavras doem mais do que alguma agressão física? Que se apresentam como predadores cruéis, a maior necessidade de apego. Então, ela está vendo no pai um ser que a faz sofrer, mas ela é dependente desse ser, e mais ela se apega, tornando-se mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. E assim, lendo tudo isso, eu falo, poxa vida, quantas vezes errei, quantas vezes estamos errando, E será que o que eu estou fazendo agora, digo isso com relação aos meus filhos, vai repercutir lá na frente? Esse medo do desconhecido impõe uma vinculação familiar, que ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Novamente, como eu falei no início, eu trabalho com adolescentes, certo? E muitas vezes esses adolescentes saem de casa a primeira vez para estudar. Separam-se da família. E eles não conseguem ficar. Ou não conseguem ter rendimento. Por quê? Porque a ansiedade os aprofunda num buraco. Que ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade, isso nos atuais pais, e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. Poxa vida! Qual é o meu compromisso? Nós estamos falando de controle da ansiedade pela educação espírita no lar. Qual é o meu compromisso com esse ser que me escolheu? Que escolheu a mim, que escolheu a essa família e que, de certa forma, nós escolhemos também. E até que ponto nós, direcionando de maneira adequada ou não, estamos ajudando-o a cumprir o seu desenvolvimento. Ou estamos atrapalhando nesse percurso. Ainda continua. A vinculação com o pai produz segurança, a separação, angústia. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, em um mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra. Fisicamente ela está no lugar,
emocionalmente em outro, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. E na ânsia da ansiedade, olha a redundância, muitas vezes as pessoas ficam buscando ser felizes, onde? Lá na frente. Né? E quantas vezes nós utilizamos isso? Ah, não, quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando eu tiver meus filhos grandes, quando eu... E nós vamos postergando. No inconsciente do indivíduo inseguro, que pode ser resultado daquela ansiedade não controlada, existe uma necessidade de autorrealização que, se não conseguida, favorece-lhe a fuga, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional. Alguém conhece alguém assim, que almeja planos tão superiores, que não conseguindo, vai se afundando, certo? E vai piorando a situação, por efeito gerando estresse no comportamento. Considerando-se que a ansiedade é muito desagradável, aqui não só o adulto, mas ela diz especificamente a criança, ela se esforçará para ver-se livre. Quem aqui nunca quis fugir de uma situação? E se nós não somos ensinados desde pequenos a enfrentar situações, nós vamos aprender sempre que temos que fugir delas, né? Quem aqui gosta de ser testado? Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experimentando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que é desperto. Então, quantas pessoas são inseguras por conta disso? A ansiedade é, na conjuntura social, atualmente, um grave fator de perturbação e desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Quando a gente fala de terapia especializada, buscar sim as terapias do mundo, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, buscar os tratamentos disponíveis. E como eu falei, né, existe uma relação entre desempenho, performance e ansiedade. A ansiedade normal nos faz viver, porque do contrário a gente ia ficar dormindo o dia todo, né? Se o relógio não despertar cedo para muitos, quem levanta e vai trabalhar? Porém, exagerada, ela nos deixa esgotados, certo? Esse estudo aqui mostra que os jovens ansiosos na infância têm 3,5 vezes mais probabilidade de sofrer depressão e perturbações de ansiedade na idade adulta. Também há um aumento das doenças psicológicas. Numa turma mais ou menos de 30 alunos, existe 20% de crianças com problemas psicológicos. Poxa vida, 20% é um valor alto. E os pais tendem a projetar nos filhos as suas expectativas e idealizações. Quem aqui não fala para o filho assim? Pois é, eu não fiz isso, eu não tive a oportunidade. Já que você tem, você vai fazer, mesmo que ele não queira. Então, até que ponto nós, pais, estamos produzindo seres ansiosos, que lá na frente vão desenvolver perturbações. Mas, né, nós temos aqui um caminho, né? E a mesma Joana de Ângeles, que fala sobre a psicogênese da ansiedade, ela diz o seguinte: controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos, o que nós já comentamos, de variada classe, e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. Nossa, quando eu li isso, pensa, se nós estamos falando de controle da ansiedade, né, na educação, quanto de nós, ou quanto da
fato de a criança, o adolescente, aqueles que estão conosco, ser ansiosos, depende da gente. Vocês já perceberam que quando tem alguém mal numa família, né? Mal, certo? Se sentindo mal, todos sentem aquela situação. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Então, já que acarreta problemas para os demais, vamos deixá-la de lado. Por quê? Porque eu não quero ficar ouvindo queixas. Vocês conhecem alguém que quando você encontra, você fala assim, é melhor desviar? Por quê? Porque a pessoa vai trazer alguma coisa de ruim, vai reclamar de alguma coisa. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade. Nós conseguimos manter a calma em todas as situações que precisaríamos, né? E eu falo por mim, cada um se autoavalie. Que advém quando desejas esforçar-se para viver em paz. Então, Joana de Ângeles nos fala isso. A educação encontra, segundo o livro Estudos Espíritas, no Espiritismo, respostas precisas para a melhor compreensão do educando, maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver. Será que nós, sendo ansiosos, estamos ensinando os nossos filhos a viver de forma adequada, sem esse conflito? Oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e experiência aos iniciantes do sublime caminho redentor, através dos quais se tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo, né? Quantas vezes nós pensamos em educar os nossos filhos, né, passando esse tipo de pensamento? Se nós estamos ansiosos, se nós estamos nervosos, eles hão de ficar também. Por quê? Porque é um sentimento que irradia. E a dúvida, né? Como prevenir a ansiedade pela educação no lar? Afinal de contas, eu falei tanto de ansiedade, o que é ansiedade? E no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 625, que diz assim, ó: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é a mais curta: Jesus. E o que Jesus nos diz a respeito? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pessoal, quando nós estamos ansiosos, tá? Nós liberamos tanta adrenalina, certo? Que nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Nós nos sentimos cansados, certo? E quando nós estamos calmos, nós conseguimos desempenhar uma série de atividades. Existe na evolução dos seres, nós chegamos ao nível de conseguir raciocinar, certo? Então nós conseguimos, com o raciocínio, determinar o que é bom e o que é ruim, certo? Então quando Jesus fala assim, ó, comigo o fardo é leve. Por quê? Porque quando você faz algo com prazer, certo? Disposto a fazer aquilo ali, você libera as substâncias químicas, não da ansiedade, aquelas que nos fazem aturdidos, não. Nós liberamos o quê? Substâncias químicas que nos fazem sentir prazer, que nos fazem ter forças. Então, quando nós estamos junto com Jesus e seguindo aquilo preconizado por Ele, o nosso organismo, diferente de tudo que eu falei antes, vai liberar encefalinas,
vai liberar endorfinas. Essas palavras difíceis são substâncias químicas que nos trazem benefícios, que nos fazem sentir menos dor, que nos fazem sentir menos cansados, que nos fazem sentir melhor humorados. E ele continua: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Só que é aquilo, né? Nós não podemos ter uma ansiedade patológica, mas temos que ter uma ansiedade normal, porque também não adianta. Tem muitas pessoas que falam assim: se Deus quiser, isso vai me acontecer, mas fica sentado. Não é bem assim, não é isso, essa proposta. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam nem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar o côvado? É uma medida, mais ou menos do dedo ao cotovelo. A sua estatura, nós não conseguimos crescer mais do que aquilo. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou como havemos de nos vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. E quantos nós vemos de noticiários: olha, o mundo está sofrendo, né? Não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter água. Temos que cuidar, mas não nos exasperarmos. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer palavras mais pacificadoras para nós do que isso? E nós concluímos da seguinte forma: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós sempre nos preocupamos com o ontem, o que aconteceu. Nós nos preocupamos com o amanhã e muitas vezes nós não preocupamos com o hoje. E nós deixamos tudo para fazer amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, o que nós podemos tirar dessas palavras? Nós temos sim que trabalhar, lutar, viver, mas nós não podemos nos afundar na ansiedade que o mundo nos oferece, que nós mesmos criamos para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos superar isso. Deus sabe aquilo que nos acrescenta. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho, agradecer e que tenham todos uma boa noite.